Bom dia, boa noite, Shavuot, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui e agora já. A pergunta dessa semana é muito interessante, muito brasileira. No campo ou na torcida? A resposta é óbvia, né? Embora a maior parte das pessoas está na torcida e não no campo, mas é que a gente deve estar no campo, não só assistindo como telespectador, como torcida, mas sim como autores, agentes, fazendo e acontecendo, como jogadores. A gente está para o Sirot, esse é o volume 27, livros do Rebbe de Lubavitch com discursos racídicos. Essa é a Parashat Vaikra, começa o livro Vaikra, o terceiro livro, e essa é a Sirá número 3 desse volume 27. Essa é uma Sirá, devo dizer e fazer um disclaimer, né? Uma declaração antes de começar. Ela é bem envolvida, bem intensa, muito erudita, mas o Rebbe consegue ser erudito e passar uma mensagem clara que eu tentarei, mesmo falando todos os detalhes, que são vários, de uma forma mais resumida e mais direta. Então, o Rashi geralmente não traz a fonte da citação que ele usa para explicar algum verso da Torá. Quando traz, quer dizer que isso acrescenta algum significado. Nossa Parashá é explicado 2 korbanot especiais, 2 sacrifícios. É o livro dos sacrifícios, né? O livro dos korbanot, dos sacrifícios, né? Levados no Mishkan, e que será, se Deus quiser, em breve no terceiro Beit HaMikdash. O primeiro korban que é trazido é o Par Helem Davar Shel Kohen HaMashiach. É um boi que é levado por um pecado, um erro não intencional do Kohen HaMashiach, do sacerdote que foi ungido. E o segundo é o Korban, é o sacrifício do Par Helem Davar Shel Tzibur. É o boi que é levado para o altar, e é elevado também, por conta de um pecado da comunidade, do público, Tzibur, né? Que é o público, que é o povo. Na Gemara, que é em Zevahim, fala, né, é explicado 2 falas dos alunos do Rabi Ishmael, que é falado Tana Devei Rabi Ishmael. São trazidas em seguida, essas explicações já vêm em seguida. No primeiro, né, na primeira fala dos alunos do Rabi Ishmael, explica que porque não é falado sobre o diafragma, Yoteret, os Teklayot e os 2 rins, e na segunda fala deles no segundo verso, que fala sobre o segundo sacrifício, não é trazido sobre o diafragma e os rins. Então fala o seguinte, porque o diafragma e os 2 rins são mencionados em relação ao touro, boi, oferecido em sacrifício por um pecado involuntário do sacerdote ungido, Kohen HaMashiach, que está no verso 1, mas não são mencionados explicitamente em relação ao boi oferecido em sacrifício por um pecado involuntário da comunidade do Tzibur. Então, é explicado por uma parábola, né? uma metáfora ou uma fábula. Né? Podemos compará-la a o rei de carne e osso que se irou com um servo muito amado, né, por seus erros. O servo errou muito e o rei se irou com isso. Mas pouco falou sobre a ofensa do servo devido ao grande afeto, ao amor que ele sentia pelo servo. Da mesma forma, aqui, embora o povo judeu seja amado por Hashem, a Torá não descreve em detalhes a sua oferta pelo pecado, porque não quer falar muito sobre o erro, o pecado que foi feito. Então aqui estão os 2 versos, né? Está no Vaikra, né? No começo da Parashá do livro Vaikra, mas está no capítulo 4 já,
No 17 fala, Vivia Kohen HaMashiach, no 16 ainda. Vivia Kohen HaMashiach Midam Apar, El Ohel Moed. Então falando sobre um pecado do Kohen HaMashiach, do sacerdote ungido. E aí fala, no 17, Vitabala Kohen Esbaob Minadam, e ele vai mergulhar o seu dedo do sangue que veio do sacrifício do boi. Vizash Apamim Lefnei Hashem et Pnei Parochet. E ele vai aspergir 7 vezes na cortina que tem dentro do Olam, do Kodesh, no Beit HaMikdash. O Rashi explica sobre esse Yud Zayin, sobre esse 17. O que é esse Pnei Parochet? O que é esse na frente do Parochet, da cortina? O Rashi fala aqui que no outro passuco fala Parochet HaKodesh, que é a Parochet, a cortina sagrada. Por que lá antes fala Parochet HaKodesh? Mashal Melech Shesircha Alav Medina. E aí ele explica que é a parábola, né, de um rei que teve uma ofensa grande do país, né, do povo, e se essa ofensa ela foi pequena, então a corte dele, o entourage, continua fiel ao rei. Mas se todo o povo ofendeu, se foi muito grande a ofensa, então a corte, a entourage, não fica com ele. Mesma coisa aqui. Quando só o Kohen Mashiach, o sacerdote ungido, ele fez um pecado, então a Kedushá de Hashem continua no Mikdash. A santidade continua permanente no Mishkan. Mas quando todo mundo pecou, como foi do pecado do tzibur, do público inteiro, da comunidade inteira, então a Kedushá vai embora, como está no Zevachim Mem Aleph Beit, né? No Tratado de Zevachim. E aí o Rashi explica, né, o que é esse. Depois tem no 19, Vet kol chelbo yarim mimeno vektira mizbecha. Aí fala sobre no verso 19, que toda a gordura, né, vai ser elevada e vai ser queimada no altar. O Rashi sobre esse 19, ele explica que vai ser queimada toda, vai ser elevada toda a gordura. E aí o Rashi fala que, mesmo que aqui não está sendo explicado sobre o diafragma e os 2 rins, a gente aprende isso, que vai ter depois, que vai falar que você vai fazer com esse touro, esse boi, como é feito com o outro do pecado. Mas por que aqui não fala sobre a Yoteret, sobre o diafragma e os 2 rins? Como está explicado no Tana Devei Rabi Ishmael, no tratado em Zevachim, que os alunos do Rabi Ishmael falam como uma parábola, né, uma fábula, uma metáfora do rei que ficou chateado, aborrecido com o seu amado, mas não falou muito sobre essa ofensa porque ele ama, né, o seu súdito, o seu amado, e não quer dar muita relevância e falar muito sobre isso. Então aqui está a fonte, o Zevachim, Mem Aleph Beit, na página 41 Beit, que fala sobre, nos 2 casos fala Tana Devei Rabi Ishmael, fala sobre o estudo na casa dos filhos do Rabi Ishmael, e aí explica, que eu já falei, por que não é falado, porque é falado Yoteret num, né, o diafragma e os 2 rins não fala no outro, é falado no para Kohen HaMashiach, não é falado no para Helem Davar Shel Tzibur, e fala sobre esse, né, que a gente explicou no 2º verso, no 19, sobre o rei com seu amado. Depois tem de novo Tana Devei Rabi Ishmael. Por que é falado Parochet HaKodesh antes, no Kohen HaMashiach, não é falado Parochet HaKodesh agora no boi do sacrifício do tzibur?
Porque no caso o sacrifício do sibur é, né, o do pecado do país inteiro, então é severo, e então não tem esse caso, né, de perde esse kodesh, como se pode se dizer, como se fosse que a corte deixa de seguir o rei. Então, no segundo, a gente viu que a pergunta que tem é porque no primeiro é falado sobre o kodesh e não no segundo. Explicando rapidamente, vai explicar depois, mas o que é o sacrifício do Cohen HaMashiach, do sacerdote ungido, e o sacrifício, né, também de um boi da comunidade inteira. Então, no caso, o sacrifício do rei ungido, do sacerdote ungido, é ele que fez, não intencionalmente, um pecado, mas é só ele que fez. Ele assume a culpa, ele sabe que ele fez alguma coisa não intencional, então ele expia por esse pecado. No caso do pecado da comunidade, a comunidade inteira fez um pecado, só que foi com orientação do Sanhedrin, do tribunal rabínico, né, de 71 juízes, que por um erro falou para a comunidade inteira fazer alguma coisa. Então, eles não têm tanta responsabilidade, a comunidade, porque eles fizeram segundo a orientação da Torá, mas é a comunidade inteira que fez. Entendeu isso? Então, tem algumas perguntas. Por que se afirma diante do véu do santuário, né, Parochat HaKodesh, como a gente falou, no Vaikra 4, verso 6, em relação ao boi sacrificado por um pecado involuntário do sacerdote ungido, e isso não é falado em relação ao do pecado involuntário da comunidade, onde se afirma simplesmente diante do véu, diante do Parochet, da cortina. Isso pode ser explicado com a parábola, como a gente já falou, que no caso do Cohen HaMashiach é só uma pessoa que pecou, e no caso da comunidade é a comunidade inteira. Então perde essa aqui do chá, porque é como se a corte não tem como ficar se está todo mundo contra o rei. Então o Rashi também fala sobre as diferenças, mas também traz as duas falas, mas tem alguma diferença importante, tá? No Rashi. A gente vai rapidamente pela essa parte mais envolvida, erudita. No primeiro, o Rashi explica et pnei parochet, que é sobre a cortina e não traz o Kodesh, e traz a segunda fábula, mas não traz a referência do Tana de Veira Bishmael. No segundo explica et kol reboyarim, que vai elevar toda a gordura, traz a primeira fábula, né, que diminui, que vai falar sobre o amado, e traz a referência do Tana de Veira Bishmael, e traz sobre os alunos da Bishmael. Se a ordem fosse contrária, podemos explicar que o Rashi se baseia na referência da primeira fábula, que valeria para a segunda também. Já falou qual é a fonte, que é Tana de Veira Bishmael, não precisa falar na segunda. Mas, como o Rashi não faz isso e bota na segunda, devemos entender que a referência ajuda o entendimento literal na segunda explicação do Rashi, como a gente vai ver mais em seguida, eu vou mostrar para vocês, quando chegar a hora. Podemos entender isso a partir da explicação do Rashi no segundo verso, sobre o sacrifício público da comunidade, que mesmo que não esteja mencionado aqui o diafragma e os dojins, entendemos no verso 20, no seguinte, como o Rashi fala, que é feito aqui nesse boi, como é feito com o boi do pecado não intencional. Ok? Então, o Hashem, na Torá, não quis prolongar a descrição por causa do grande efeito, não quis mexer na ferida como deveria se aprender entre amigos, relacionamentos, esposas e maridos. Não se deve prolongar falando sobre alguma coisa que é desagradável. Mas, em princípio, não faz sentido. Primeiro, porque no Peshat literal da Torá, que é o que o Rashi explica, qual a questão que não foi explicado aqui sobre os rins e o diafragma? É comum não voltar a explicar em cada detalhe da Torá, em cada vez. E ainda, logo depois, fala que é o mesmo. Segundo, qual a dificuldade do Rashi com as palavras Vet kol helboyarim, que vai elevar toda a gordura? Bastava esperar o verso 20, como a gente falou,
para explicar, ver a salapar, e você vai fazer com esse boi como é feito com o outro. Entendendo que mesmo no sacrifício do tzibur, da comunidade, tinha isso do Kohen HaMashiach, que tem também o diafragma e os 2 rins. Terceiro, no verso, ver a salapar, você vai fazer com esse boi. Rashi volta a explicar tudo de novo, porque não fez isso de uma vez só, e não de modo resumido no Vet Kol El Boyarim, e depois de novo no Versar, e você vai fazer com esse boi como fez com o outro. Tem outras questões também na linguagem do Rashi. Porque traz a metáfora de um rei, poderia ser entre 2 amigos também. Na segunda metáfora, entende-se que a referência tem que ser com o rei, porque trata-se de um pecado de um país. Então o país está ligado com o rei. Mesmo que essa linguagem do Tanya de Rabbi Ishmael, que o Tanya de Rabbi Ishmael fala sobre um rei, o Rashi não se obriga a dizer e trazer tudo com a mesma linguagem. Só se isso interfere no literal Torá. Então, se ele traz aqui o rei, é porque o Rashi entende que é importante trazer sobre um rei e não sobre amigos. A gente vai entender tudo isso depois com uma resposta só. Segundo, o Rashi, em Zevahim, no Talmud, explica que falou pouco sobre a ofensa, que é miut besir chono, quer dizer que tzer b'dvarim, que ele abreviou, né, nas palavras. Em princípio, deveria explicar isso no Humash também. Se explicou isso no Talmud, por que não explica aqui também? A explicação agora, né, mudando a página, já indo para o final, é que no verso 17, o Rashi explica que o pecado de toda a comunidade é muito mais severo que o do Kohen HaMashiach, do sacerdote ungido. Até o ponto que toda a sua corte não se sustenta. Some a Kedushá, deixa-se para o Hatakodesh, Hazel Shalom. No verso 19 surge logo a questão por que aqui não são lembrados o diafragma e os 2 rins. Se é tão severo como foi explicado, por que não é explicado? Por que não é falado o Yoteret e o diafragma e os 2 rins? Será que não é tão severo como é do Kohen HaMashiach, que tem também o diafragma e os 2 rins? Se não fosse a explicação do Rashi no 17, poderíamos pensar que não são oferecidos, pois não é tão severo quanto o pecado do Kohen HaMashiach. Mas o Rashi explica no 17 que é muito severo. Então por que não tem? Por isso que o Rashi tem que explicar porque não tem aqui. E traz a outra fábula, parábola. O Kohen HaMashiach, o sacerdote ungido, embora tenha feito sem intenção, ele é responsável por si mesmo. Então ele tem culpa, porque ele fez conscientemente. Não intencionalmente, mas ele fez. Achando que não era um problema, mas ele fez. No caso da comunidade, ela seguiu a orientação do Sanhedrin, então ela conscientemente fez alguma coisa que ela sabia que era certo. Não só não tem culpa do pecado, como fizeram de acordo com a orientação da Torá, que é seguir a orientação do Sanhedrin, do Tribunal Rabínico. Então podemos pensar que não é tão severo. Já que entendemos pelo Rashi do 17, que é o verso que vem antes, que realmente é tão severo quanto o Kohen HaMashiach, o pecado do Kohen HaMashiach, que é um só, que fez consciente, mesmo sem intenção. Aqui no 19, o Rashi tem que explicar logo porque não fala sobre o diafragma e os 2 rins, já que é tão severo, como a gente falou, ao ponto de perder a Kedushá e não ter o Paró Hatakodesh. Além disso, se depois a Torá resume e diz que deve ser igual ao boi de um pecado não intencional, sem entrar em detalhes, como está no verso 20, Ve'asala para kasher asala para hatat, porque não falou no 19 sobre alguns detalhes, sem falar do diafragma e dos rins. Como ele fala, você vai elevar a gordura, mas não fala do diafragma e dos rins. Por isso, ela explica a economia de palavras do rei por conta do amor que ele tem pelo povo, por todo mundo, pelo povo judeu. A ofensa não é tão grave como o ato em si, é como um cheiro ruim. Então, para fora, para a torcida, como a gente está falando, o rei demonstra que não é tão grave. Por isso a Torá também resume, falando só sobre o helev, a gordura, como se não precisasse sacrificar todo o resto, para não aumentar o cheiro ruim, para não trazer, valorizar e cutucar na ferida da comunidade que fez um pecado que é grave, é severo. Então não foi só um resumo executivo, uma economia de palavras. Se fosse isso, não teria nem mesmo verso sobre o helev.
Né? Por isso que o Rashi tem que explicar por que tem falando sobre a gordura. Não fala sobre o diafragma e os 2 rins. Por que fala sobre a gordura, que sim é queimada no altar? Entendemos também porque o machal, a fábula, a parábola, é sobre o rei, justamente como a gente falou. Porque o pecado é sim severo, ao ponto de acabar a santidade, de tirar, levar embora a corte, anular o reinado, de um modo geral, porque sem a corte não há um rei. Então, a fábula da redução, por conta do amor, não expressa a gravidade do pecado de uma comunidade contra Hashem. Porque nós não somos apenas súditos e servos de Hashem, somos também o amado de Hashem. De qualquer modo, não explica completamente a intensidade dos acontecimentos. Por isso que o Rashi traz o Tana de Vei Rabi Ishmael. Quem é Rabi Ishmael? Rabi Ishmael é aquele que diz que ele sozinho expia por todos os pecados do povo, mesmo para um pecado severo como o Metzorah, que tinha que ficar fora do acampamento. Né? A Mishnah em Negaim fala no capítulo 2, Rabi Ishmael Omer, Benei Israel Anika Paratan. Povo judeu, eu sou quem expia pelo pecado de vocês. Não é que ele ajuda o povo a fazer chuva. Ele mesmo é capará, ele sozinho se oferece no lugar para expiar o pecado do povo inteiro. Ele traz para si a responsabilidade, ele entra em campo, ele chama o jogo, como se diz. Ele assume a responsabilidade, ele traz para si, chama o jogo, entra em campo, assim como o Rashbi fala em Sukkah. O Rebbe traz, capítulo, na página 45 Beit, Rabbi Shimon ben Yochai fala, eu posso sozinho expiar, isentar o povo inteiro de todo tipo de julgamento. O mundo inteiro, ele fala. Rabbi Ishmael não se via como alguém separado do povo. Quando fala, no começo de Vaikra, Nefesh Kteratá Bishgagá, uma alma que pecou, mesmo sem intenção, ele sentia como atingiu a mim, não importa qual Nefesh que é, quem é do povo, criança, mais velho, homem, mulher, sábio ou não sábio. A mesma coisa entre a gente e Hashem, como entre Rabbi Ishmael e o povo, tem um amor essencial, impossível de separar. E concluindo, como tem isso para Shatitró, que Hashem fala que vai nos levar al Kanfei Nesharim, nas asas da águia, porque isso o Rashi traz, é lindíssimo, no verso 9, no verso 4. Hashem fala, Mutav Kanes Aretzbi, é melhor que a flecha, como a águia que está em cima, é melhor que a flecha que vem de baixo atinja a mim, mas não ao meu filho que eu estou protegendo. Hashem se coloca na frente para salvar o povo inteiro. Como está também em Oshéia, Yudalef Aleph, no capítulo 11, verso 1, que Nar Israel vai haver, que o povo é como um jovem, uma criança, e eu o amo. É um amor sem motivos, como para uma criança jovem. Mesmo devemos sentir com o próximo. Como Hashem sente por todos nós, a gente deve sentir por cada um. Não é só fazer o bem para o outro, tem a ver com fazer para si mesmo. Enquanto não tiramos o outro do exílio, também estamos no exílio. Então, concluindo, com a Ahavat Israel, o amor ao próximo de verdade, como se fosse nós Kamorra, como Rabi Ishmael fala, como Rabi Shimon ben Yochai fala, a gente acaba com o motivo do exílio e teremos logo o terceiro Bet HaMikdash, e aí vai estar de novo com o começo dessa paraxá, vai criar El Moshe, que Hashem chama Moshe, vai daber Hashem Elav Meochel Moed, Hashem fala com o Moshe Rabbeinu, que é o Mashiach, que é o Mashiach da nossa geração, que vai estar de novo no Bet HaMikdash. E Hashem fala para Moshe, e Urashi fala Lashon Ribá, que é uma linguagem de carinho, como Hashem sente por nós, como uma criança. Como o Rabbi Ishmael, Rabban Shimon ben Yochai, cada um de nós deve decidir por todos que é esse amor que vai trazer Mashiach agora já.